Ao final dessa videoaula, a nossa última aula do módulo 7, você vai criar esse exemplo desse projeto. É um projeto onde ele utiliza praticamente todos os recursos que nós aprendemos no módulo 7, falando de jQuery. Nós temos aqui uma lista onde ela faz a contagem, aqui ao lado do cabeçalho, nós fazemos a contagem dos itens de listas. E a gente pode adicionar item de lista ou clicando no item de lista e excluindo ele. Ó. Estou clicando aqui, deletando. Aqui eu clico para adicionar. Aparece esse formulário e eu posso aqui adicionar o formulário. A contagem ela começa a aparecer à medida que eu vou adicionando aqui no formulário. Ó. Estou adicionando e ele vai fazendo a contagem acima. Eu clico, eu posso excluir o item que eu estou clicando sobre ele. Ok? E se eu apertar F5, obviamente que ele vai atualizar e vir ali aquilo que eu defini por padrão lá no meu sistema. Ao final, então, dessa videoaula, você vai ser capaz de criar, através do nosso exemplo, que está disponível aí também na descrição do vídeo, para você baixar e praticar todas as funções, métodos que a gente utilizou dentro desse projeto. Bom, agora que você viu o que você vai ser capaz de criar aí nesse final do módulo 7, eu só quero te lembrar o seguinte. Na programação, sempre que eu passo aqui para você nas videoaulas, uma atividade, um exercício para a gente desenvolver na prática, primeiro observe, veja como é criado e depois você vai lá e pratica. No caso desse exemplo final aqui, eu vou disponibilizar para você todo o código e o exemplo pronto. Então, vá fazendo junto com o código, sozinho, pelo autodidatismo, para você desenvolver essa habilidade de aprender também, sozinho, sem precisar eu estar te ensinando aqui todos os exemplos. Eu venho deixando os exemplos de cada capítulo para você desenvolver sozinho. Se houver alguma dúvida, não hesite, comente aí abaixo, ok? Então, indo para a nossa última videoaula desse módulo, lembrando que a gente ainda tem alguns capítulos do livro. O próximo capítulo, só para aguçar sua curiosidade, será o Ajax e JSON. Será o nosso próximo capítulo. Nós vamos finalizar aqui, então, esse módulo, né? Eu vou passar o conteúdo final do jQuery, que é importantíssimo para você. Bom, maneiras de incluir o jQuery em sua página. Então, além de hospedar o arquivo jQuery junto com o restante do seu site, você também pode usar uma versão hospedada por outras empresas. No entanto, você ainda deve incluir uma versão de fallback, né? Uma versão que ela já foi testada, não uma versão beta que está sendo testada, sempre uma versão que já está consolidada. No momento da escrita aqui desse livro, né, as principais CDNs que oferecem jQuery são jQuery CDN, esse Powered by Max CDN, o Google e a Microsoft, ok? Uma rede de distribuição de conteúdo, que é nada mais do que o Content Distribute Network, que é essa CDN, tá? É uma série de servidores espalhados pelo mundo. Então, aqui a gente tem vários servidores espalhados pelo mundo, onde eles são projetados para fornecer rapidamente arquivos estáticos, como HTML, CSS, JavaScript, imagem, áudio e vídeo. A CDN tenta encontrar um servidor próximo a você e, em seguida, envia arquivos desse servidor para que os dados não precisem viajar tão longe. Com o jQuery, os usuários podem ter já ter baixado e armazenado em cache o arquivo de CDN ao visitar outro site. Ao incluir jQuery em suas páginas, você pode tentar carregar a partir de uma dessas CDN. Em seguida, você verifica se ele foi carregado e, caso contrário, pode incluir uma versão armazenada em seus próprios servidores. Isso é conhecido como fallback. É quando a gente baixa uma versão mais atual e deixa no próprio servidor. Nos projetos futuros, você que for acompanhar aqui o canal Curso do Livro, você vai ver que todas as versões eu vou utilizar o fallback, né? Todos os projetos. Por quê? Porque é mais seguro. Bom, carregando a partir de uma CDN, você já deve ter se deparado com esse tipo de URL aqui,
que começa com //, né? Quando uma página ela é carregada, o jQuery de uma CDN, você vai ver frequentemente a sintaxe mostrada como está aqui. // e aí aqui chamando jQuery, ok? Ou você pode ver ele dentro do script, né? Com uma ternária aqui. Windows jQuery, né? Ou document write, e aí ele coloca aqui o script da versão do jQuery. Uma versão aqui, talvez uma versão atualizada ou uma fallback, ok? Basicamente é isso, tá? A gente tem que só perceber que quando a gente coloca aqui o //, isso não funciona localmente. Então, se você estiver desenvolvendo um projeto no localhost, que a gente vai ver isso muito no livro de PHP, você vai ver que a gente vai trabalhar localhost. E aí, a gente não consegue chamar o JavaScript, o jQuery dessa forma aqui. Por quê? Porque localhost isso daqui não vai funcionar, ok? Aí a gente baixa uma versão no nosso próprio servidor, no servidor local. Bom, prosseguindo. Bom, inserir seus scripts. A posição dos elementos script pode afetar a rapidez com que uma página web pareça carregar. Então, nos primeiros dias da web, os desenvolvedores, o que eles faziam? Eles eram aconselhados a colocar a tag script no head, tá? Lá no head. Porém, quando eles faziam isso, igual a gente faz com a folha de estilo, né, com o CSS, isso deixava as páginas mais lentas. Por quê? Porque a leitura do browser é feita de cima para baixo. Então, quando a gente colocava lá, vou até passar aqui. Quando a gente colocava aqui, ó, por exemplo, nesse primeiro quadro aqui, nós temos o script aqui em cima. Ó, tá vermelhinho aqui com X, é porque isso não é aconselhável. Por quê? Você pode demorar a carregar o seu JavaScript aqui. Então, isso era aconselhado antigamente. E aí foram se vendo que isso não é mais usual, tá? Demora para carregar o DOM e pode você ter até um problema na página e não aparecer o resto do conteúdo. Depois o pessoal começou a colocar ele basicamente numa localidade onde ia ter um JavaScript atuando naquele site. Então colocava-se ele no meio, um pouco mais embaixo, um pouco mais em cima. Porém, mesma coisa, dava problema na hora de você abrir a página no navegador. E por fim, convencionou-se que o script, que é o que você precisa saber aqui, fica lá no final, antes do fechamento da tag body. Então esqueça essas duas. Se você vê sites, sistemas que utilizam dessa forma, você simplesmente não utilize, tá? Isso aqui não existe, não funciona na programação atual. Você coloca lá no fechamento da tag body, porque você vai ter aí a garantia de que todo o seu site vai carregar antes que o browser leia ali o seu JavaScript, ok? Bom, documentação. Obviamente que não é possível ensinar tudo sobre JavaScript aqui, né, em um capítulo único. A gente passou bastante coisa de JavaScript. O livro ele é até extenso em relação a isso. Você viu muitos recursos, a gente viu coisas mais populares, né? E agora você já deve até saber o suficiente sobre JavaScript e entender como que ele funciona e como você pode utilizar nos seus scripts, tá? Né, ao longo dos capítulos restantes que a gente vai ter aqui no livro, a gente vai ver ainda outros exemplos de JavaScript. Né, o que você aprendeu também vai lhe proporcionar experiência suficiente para você trabalhar com a documentação completa, que é através desse link aqui, api.jquery.com, tá? api.jquery.com. Aqui você encontra toda a documentação necessária para trabalhar com JavaScript. E plugins também. Né? Os plugins, ele geralmente lida com tarefa específica. Às vezes você quer criar um slide, já tem um plugin pronto nesse link aqui, ó, plugin.jquery.com. Aqui já vai ter um slide, reprodutores de vídeo, animações, transformações de dados, aprimorar formulários, exibir dados em servidor remoto, né, para você ter aí uma ideia da quantidade de variedade de plugins disponíveis. Você pode estar dando uma visitada aqui nesse site, tá? Todos esses plugins, eles podem ser baixados gratuitamente para você praticar
e aprender mais profundamente sobre jQuery. Sem contar que coisa pronta, né? Alguns dos seus projetos você não vai precisar criar. Você vai precisar pegar aqui, pronto, na biblioteca. Bom, e aqui estão algumas bibliotecas. Eu não vou passar aqui sobre as bibliotecas, mas são talvez aqui as principais. A de DOM e evento, gráfico e chars, aplicações web, a Angular é muito conhecida, tem muita gente que utiliza essa biblioteca Angular, que eles falam, para fazer projetos, né, sites responsivos, com parte dinâmica, né, aquele site que fica bonito, tem bastante coisa nele, utiliza o Angular. Sobre a interface do usuário, tem o jQuery UI, Mobile, o Bootstrap, inclusive a gente tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo de um curso de Bootstrap, que é um curso que a gente já tinha feito na plataforma da Udemy, que aí se você tiver interesse, quiser conhecer como que cria site com esse framework, com essa biblioteca, melhor dizendo, nós temos um curso de Bootstrap, ok? Muito interessante, você desenvolve projetos utilizando aí uma biblioteca JavaScript, tá? Eu gosto muito da Bootstrap. Inclusive, no futuro, nós vamos ter curso de Bootstrap aqui no canal, né? Eu vou pegar algum projeto, algum livro, e vou desenvolver um curso para vocês aqui de Bootstrap, para desenvolver sites, desenvolver landing pages, desenvolver projetos e por aí vai. Tem também o templating e aqui compatibilidade, ok? Então, essas são algumas das bibliotecas importantes. Então, vou chamar a atenção aqui para uma que talvez você vai utilizar muito, né? Vai ser a jQuery UI, ok? Essa aqui provavelmente você vai utilizar muito nos seus projetos. Se você utilizar o Bootstrap, a nova versão dele que é o 5, estamos na versão 5, enquanto esse vídeo está sendo gravado aqui para você, nós estamos na versão 5. Pode ser que no futuro você esteja vendo essa videoaula já seja outra versão. O Bootstrap 5 já não utiliza mais o jQuery, tá? Só para você ficar ciente aí. Bom, evitando conflitos com outras bibliotecas. Então, no início, né, desse capítulo aqui, nós vemos que o jQuery, né, essa parte aqui, cifrão, abre e fecha parênteses, é uma abreviação para o jQuery. O símbolo cifrão é usado por outras bibliotecas, como o Protype, como o MoonTools e o YUI. Para evitar conflitos com esses scripts, use estas técnicas. Então, assim, se você for utilizar algum desses aqui, dessas bibliotecas, eu deixei para você aqui, tá? Você dá um pause na videoaula para você ver como que você vai utilizar para não dar conflito. Por exemplo, aqui utilizando jQuery no conflict, tá? Aqui o jQuery non conflict também, ok? Mesma coisa aqui. Então, se você, outra coisa também tá dando conflito, troca a ordem aqui, coloca sempre o jQuery acima dos outros scripts em JavaScript, para ser feita a leitura da biblioteca do JavaScript primeiro. E eu vou te garantir, você vai ter erro e problemas quando você for incluir mais de uma biblioteca no seu projeto. Isso é claro, tá? É fatal, vamos dizer assim. Você vai tentar fazer uma atividade no seu site, desenvolver ali uma API, desenvolver um projetinho, e o que vai acontecer? Você vai ter conflito de bibliotecas. Aí você vai começar a entender isso daqui. Como que você precisa evitar conflito. Uma vem primeiro, uma vem depois, ok? Bom, e aqui nós vamos para o nosso exemplo final. É uma aula, foi bem teórica, né? Este exemplo ele vai reunir uma série de técnicas que vimos neste capítulo para criar uma lista na qual os usuários podem adicionar e remover itens. Os usuários podem adicionar novos itens à lista. Eles também podem clicar para indicar que um item está completo. Neste caso, ele é movido para o final da lista e marcado como completo. Uma vez que o item é marcado como completo, em um segundo clique no item, o removerá da lista. Foi o que a gente mostrou no exemplo lá no início. Então, aqui tem uma contagem atualizada, né? Tem uma série de eventos que a gente desenvolveu aí nesse projeto. Aqui está o código HTML do projeto. Você precisa apenas replicar isso daqui, ok? Mas não se preocupe, você não quer digitar tudo isso aqui? Está prontinho para você aí baixar gratuitamente na nossa biblioteca, que é a biblioteca do curso. A gente vai seguindo aqui, vai fazendo os exercícios, as atividades, e aí fica disponibilizado para você. Esse é o HTML. O JavaScript,
com a explicação nos comentários, já está aqui. Ó, eu dividi ele, para caber aqui no meu slide, eu dividi ele em 3 partes. Então, essa é a primeira parte, essa é a segunda parte, né, a parte do meio, e essa é a parte final do script. Então, aqui, voltando, nós temos criação de variáveis, nós temos aqui métodos, nós temos aqui uma funçãozinha, update count, que vai atualizar lá a contagem de inclusão e exclusão de item na lista. Nós temos configuração de formulário para novos itens, adicionando um novo item na lista. Nós temos tratamento de clique, né, usando delegação no elemento. Nós temos também, se não, o item não estiver completo, né, e por aí vai. Bom, quero agradecer você que chegou até aqui, que vem assistindo comigo, fazendo videoaula, aprendendo programação. Eu também aprendo muito. Inclusive, eu estou me atualizando mais, cada vez mais. Estou fazendo outros cursos de JavaScript. Até dei uma pequena engasgada aqui. Como eu disse, eu estou fazendo outros cursos de JavaScript para desenvolver novas técnicas, né? Desenvolver projetos, até porque eu uso isso nos meus projetos, não só aqui nesse canal Curso do Livro, mas eu tenho os meus projetos. E assim, deixa eu passar aqui para você primeiro o resumo e aí eu finalizo. Aqui nós temos o seguinte, ó. O que nós utilizamos nesse capítulo? Nós aprendemos que o jQuery é um arquivo JavaScript que inclui em suas páginas, que você inclui em suas páginas. Depois de incluído, ele torna-se mais rápido e mais fácil escrever JavaScript para diferentes navegadores de 2 maneiras, usando seletores de estilo CSS para coletar um ou mais nós da árvore DOM, que é o que eu prefiro, ou usando métodos embutidos do jQuery para trabalhar com elementos nessa seleção. A sintaxe do seletor de estilo CSS do jQuery torna mais fácil selecionar elementos com os quais trabalhar. Ele também tem métodos que facilitam percorrer o DOM. O jQuery faz com que seja mais fácil lidar com eventos, porque os métodos de evento funcionam em todos os navegadores. O jQuery oferece métodos que tornam mais rápido e simples executar uma variedade de tarefas que os programadores JavaScript comumente precisam realizar. Então o jQuery ele é uma biblioteca para facilitar a sua vida, ao invés de você utilizar aquele JavaScript primitivo que a gente ensinou até o módulo 6, né, o capítulo 6 do livro. Então o capítulo 7 veio para desmistificar, aprender o jQuery. Obviamente que a gente não viu tudo do jQuery, mas nós vimos aí tudo aquilo que você precisa para fazer projetos e para você avançar no conteúdo. Tá? O que tange ao livro está muito bem, o conteúdo está muito bem disposto, né? É uma gama muito grande de conteúdo. Se você focar só no livro, no que a gente passou aqui no curso do livro, você vai ver que você já vai ter muito conhecimento do jQuery. Beleza? Bom, então eu finalizo aqui esse módulo, já avisando que o próximo módulo é Ajax e JSON. E aí eu queria fazer aqui um agradecimento para você que chegou até aqui. Não pare, mantenha a consistência. Às vezes você vai estar no canal aqui e dá aquela vontade de desistir, mas lembre-se, você está aprendendo uma nova habilidade, isso vai abrir portas. Pouquíssimas pessoas estão aqui no canal. Às vezes você vê um vídeo de entretenimento, de comédia, pegadinha, de meme, tem milhões de pessoas assistindo, literalmente perdendo tempo precioso da sua vida. Você não. Você está aqui desenvolvendo uma nova habilidade, você está aprendendo uma nova profissão, né? Você está se tornando um programador cada vez melhor, e isso vai te trazer retorno, isso vai te dar lucro. Pode ter certeza que quando você começar a desenvolver projetos, você vai lembrar daquele tempo que você passou, e aí alguém vai perguntar, pô, mas como que você faz isso? Como é que você conseguiu? E aí você vai lembrar toda a sua jornada e vai falar, né, que foi um longo caminho, que não foi fácil, porque programação não é fácil. Eu tenho que sempre falar isso para você aqui. Quem fala, aprenda a programar em 1 mês, 2 meses, está te enganando, isso é mentira. Programação demora. Eu programo desde 2007 e não paro de estudar. Porque se você parar, você esquece. É uma profissão um pouco ingrata, mas tem um retorno. Vale a pena. Tá? Você aprende a criar muitas coisas e você ganha muito bem pelo que você vai fazer. Tá? Às vezes no conforto da sua casa, às vezes sem pressão. Você vai ter aí uma ferramenta para, inclusive, trabalhar de onde você quiser. Beleza? Então, eu não gosto muito de ficar mudando o assunto do livro, mas tem hora que, né, acabando um capítulo assim, eu gosto de dar um conselho,
umas dicas, uns avisos, para que você possa prosseguir aí nessa caminhada que não é fácil. Então, para você que chegou até aqui, meus parabéns e vamos continuar. Te vejo na próxima videoaula.